Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Milor Machado, CEO do GPS de Gestão, e hoje nós vamos falar sobre como se livrar de vez daquelas reuniões improdutivas e intermináveis que ninguém aguenta mais. Tá? E antes da gente entrar muito a fundo no tema, como que eu gostaria de apresentar essa questão que está relacionada com o dia a dia de praticamente qualquer empresa, tá? Que é o seguinte, a reunião ela é um mal necessário. Porque se você não fizer reunião, o time ele vai começar a cada um apontar para um lado. Você não vai ter nenhum tipo de alinhamento. Você vai ter todo mundo atirando numa direção e a empresa, consequentemente, não vai ter um resultado consistente. Por outro lado, se você fizer reunião demais, você não vai conseguir parar para trabalhar, né? Porque as reuniões elas são focadas em planejamento e como o objetivo é ter um planejamento coeso, você acaba precisando dessas reuniões. Só que, sendo o foco da reunião o planejamento e não a execução em si, meio que por definição, você não gera resultado durante a reunião. Então tem que conseguir calibrar o tempo gasto da reunião para gerar um alinhamento, tem que ser crítico, isso daí é super importante, mas também não pode gastar tempo demais, que é um tempo que poderia estar sendo usado para execução dos projetos. Por isso que a ideia principal quando a gente está falando de reuniões ligadas à gestão é que se elas não forem bem cuidadas, elas podem consumir um tempo muito valioso da equipe que poderia ser usado na execução dos projetos e tarefas. Tá? E aí eu quero trazer um desafio para você, que é o seguinte: se eu te disser que existem técnicas e ferramentas em que você pode aumentar o alinhamento do time em relação ao que existe hoje, ao mesmo tempo em que as suas reuniões ficam menores. Você gasta menos tempo com reunião e tem um melhor resultado. Será que é possível? Eu te digo, existem formas de fazer isso, existem técnicas, existem ferramentas e são sobre elas que a gente vai falar na nossa live de hoje. Tá? Aí, você pode estar se perguntando, né? Pô, mas será que o cara vai me vender um software de gestão de reunião? Não, não é disso que eu estou falando. Ah, será que ele vai me dar um modelo de pauta único e que vai funcionar para qualquer tipo de reunião? Também não é isso. Tá? Não acredito que isso daí funcione. Você tem que conseguir dominar os fundamentos para, a partir do domínio dos fundamentos, você ver como aplicar nas situações mais diversas. Tá? Não adianta querer uma bala de prata, uma fórmula mágica, porque isso na prática não existe. É muito melhor você entender os conceitos, que aí, entendendo esses conceitos, os fundamentos, você vê como aplicar em situações e cenários os mais diversos possível. Tá? E aí, uma coisa que acho que é legal de comentar, como eu tinha dito, né? O foco são os fundamentos básicos que dá para você aplicar a praticamente qualquer rotina, mas tem o foco principal dentro das reuniões. E uma coisa que eu acho que é super legal também da gente ter em mente é que o efeito de uma boa reunião, ele não se reflete durante a reunião, ele se reflete depois. Porque uma reunião, ela pode ser agradável e ser improdutiva. Então não é questão de, eu saí com a impressão que a reunião foi boa. Não. Quando eu me reúno com amigos num happy hour no bar, é extremamente divertido, é legal, eu saio feliz de lá. Vai dar resultado empresarial? Não vai, não funciona assim. E quem me conhece, né, sabe que eu gosto muito de analogia, e para mim a reunião, ela é tipo um treino físico, um treino muscular. E quem já estuda um pouco, né, enfim, ou ganho de massa, ou até perda de peso, sabe que você não perde peso, na verdade até perde um pouco de peso no treino, mas é de água. Você não perde gordura durante o treino, nem ganha músculo durante o treino. Quando que você ganha? Depois do treino. No caso especificamente do ganho de músculo, ele geralmente acontece, a parte mais relevante, quando você está dormindo, é no período de descanso. Então o treino, ele destrói o seu músculo, você coloca fadiga nele, depois ele vai acabar crescendo. E a reunião, a ideia é muito parecida. Tá? Durante a reunião, você faz todo um alinhamento, garante que as pessoas estão apontadas na mesma direção, todo mundo sabe o que precisa ser feito, por que aquelas coisas precisam ser feitas e depois
você vai colher o resultado daquilo. Porque o planejamento, ele não vai dar resultado na hora, mas ele bota todo mundo na direção certa. Sem o planejamento, vai cada um para um lado, você não vai ter resultado. Agora, o planejamento ele não é suficiente, ele é necessário. Essa é uma visão super importante da gente ter. E uma coisa que eu acho que é também super legal da gente comentar é que as reuniões, elas são um reflexo muito grande da cultura da empresa. Milor, o que é cultura? Uma coisa super abrangente, eu não sei bem o que é. Na verdade, cultura, uma definição que eu não sei de quem que é a visão formal, tá? Eu já vi em vários lugares, mas que eu particularmente assumo como verdade é: cultura é o jeito que a sua equipe trabalha quando o líder não está presente, tá? Por quê? Quando você está presente, o negócio fica mais artificial, né? Mas quando você não está presente, as pessoas vão tomar decisões por conta própria. E as reuniões, elas acabam tendo um impacto muito grande dentro da sua cultura. Por quê? Geralmente nas reuniões você ou comemora coisas boas que rolaram e aí você dá exemplos e valoriza o que você considera que é importante e, eventualmente, não é exatamente punição, tá? Mas você mostra que você dá feedbacks de um caminho que não está fazendo tanto sentido. Ou simplesmente para discutir problemas, o que rolou e enxerga formas de trabalhar de uma maneira melhor. E a questão da reunião, ela é um momento que está todo mundo junto, né? Por definição. E você começa a pegar traços super intangíveis da cultura, mas que vão refletir em diversos outros pontos da organização. Por exemplo, a reunião, ela começa no horário cravado ou ela começa de forma aleatória? Tem gente que atrasa 5 minutos, tem gente que atrasa 10, tem gente que chega 15 minutos atrasado. Isso daí vai representar o nível tanto de comprometimento quanto de organização dos líderes da reunião. Isso é um exemplo. Se é uma reunião em que o foco é discutir resultado, você tende a ter uma empresa mais direcionada para uma cultura de resultados. É uma reunião focada em discutir aprendizados de forma mais geral, tende a levar para uma cultura ligada a aprendizados. É uma reunião que eventualmente as pessoas se sentem constrangidas, é uma cultura agressiva, também vai se refletir em diversos outros pontos, tá? Então, eu gosto de enxergar a reunião como uma janela para você conseguir ver o que está acontecendo dentro da cultura da empresa. Ela é um termômetro que vai dar uma direção de qual que é o jeitão daquela empresa, como que as pessoas se comportam, tá? Então, ela, como eu falei, né, cultura é o que acontece quando o líder não está na sala, mas quando ele está na sala durante as reuniões é quando você começa a ver alguns sinais ali do que pode ser da cultura. Tanto coisas muito boas, por exemplo, uma cultura de valorização do cliente. Até lembrei de um exemplo bacana, a Amazon. Toda reunião da Amazon, eu não sei se hoje ainda é assim, tá? Mas na época que eu li sobre isso era. Toda reunião da Amazon presencial, ela tinha uma cadeira que ficava na cabeceira da mesa e ela estava sempre vazia. Por quê? Era a cadeira do cliente. Então eles usavam esse símbolo, né, esse artefato, para falar, aqui o cliente tem que participar das reuniões. Era simbólico, lógico, né? Eles não tinham um cliente que estava lá e participava e tal, mas aquela cadeira vazia mostrava um foco muito grande no cliente. Ou então, se você tem uma reunião que é muito focada em olhar casos de sucesso de cliente, pô, isso daí vai trazer também uma cultura muito forte de prestar atenção no cliente, né? Porque aí, o que acontece? Tem uma frase que me marcou muito, que é assim, as suas ações, elas falam tão alto que eu mal consigo ouvir o que você fala. E durante a reunião, tem o aspecto falado. Tem tudo que você está colocando ali, pode ter slide, pode não ter, pode ter uma pauta estruturada ou não. Toda a parte falada, ela está lá. Mas talvez mais importante, no médio e longo prazo do que o que foi falado, é a postura das pessoas durante a reunião. E a gente vai falar muito sobre isso, tanto sobre pauta, que é uma parte mais técnica, mas também sobre postura, que é algo que vai influenciar a cultura e tende a ter um resultado muito mais relevante no médio e longo prazo. Seja para melhor, uma cultura que a partir das reuniões ela vai retroalimentando a cultura positiva, ou eventualmente gerar problemas maiores. Tá? E eu tenho dois exemplos de reunião em que, através de uma reformulação, o resultado acabou sendo muito legal.
Que a primeira foi de uma experiência que eu tive, né? Eu participei de uma empresa que a cada 15 dias tinha que apresentar um material para um comitê executivo. Material de indicadores e por aí vai. Aí, o que acontecia? Quando eu entrei, as pautas e toda a organização da reunião eram feitas na véspera. A reunião era na terça-feira de manhã, segunda de noite, a cada 15 dias tinha que ficar até muito tarde ali dentro do escritório. E mesmo ficando até muito tarde, geralmente tinha algum problema no material da reunião. E aí era uma perda de tempo absurda, né, que não funcionava. O que eu comecei a fazer então? Né? Fiquei incomodado com isso, eu particularmente eu prefiro acordar cedo do que ficar trabalhando até muito tarde. Eu comecei a organizar os meus materiais. Daí eu tinha pautas muito claras, eu tinha ali já os slides que eu queria colocar e eu preparava com muito mais antecedência. Aí, uma coisa que é legal, que é razoavelmente técnica, mas que não vou entrar muito a fundo, é que o PowerPoint, ele tem uma característica, ele tem uma funcionalidade que é o Office 365. Na verdade chama OneDrive, desculpa. Office 365 é outra coisa. Tem o OneDrive em que eu salvava um link e as pessoas podiam acessar aquele link do computador delas, abrir a apresentação e elas podiam mexer e depois salvar numa versão unificada. Aí o que eu comecei a estruturar? Eu falei, olha, eu tenho alguns slides, isso aqui é meio padrão, desenhava os slides, o que eu precisava de informação de outros gestores, eu passava essa informação para eles, olha, tá aqui o link, preenche os seus slides. E seguia a minha vida. Com essa preparação prévia, ficou muito mais fácil fazer a reunião e os resultados foram muito melhores. A reunião ela acabou sendo muito mais eficiente, muito mais rápida, simplesmente porque o material foi preparado previamente. Tá? E tem outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês, que é de um cliente meu. Que esse cliente ele tinha uma reunião semanal com o CEO e 13 heads, 13 pessoas ali que reportavam para ele, gerente, diretor, por aí vai. E essa reunião, ela geralmente estava prevista para durar 3 horas e normalmente estourava o tempo. Ou seja, você tem as 13 pessoas mais caras da empresa, 3 horas por semana, estourando o tempo, eventualmente tendo algum tipo de frustração e não tendo um alinhamento claro, mesmo gastando todo esse tempo ali na reunião. O que a gente começou a fazer? Estruturou um processo que, antes da reunião, cada pessoa preparava o que a gente chama de sumário executivo, que é coisas boas que aconteceram na última semana, coisas ruins que aconteceram na última semana, pontos de atenção para eu ficar de olho na semana que está por vir e quais são as minhas prioridades. Tá? 4 perguntas, super simples. O que deu certo, o que deu errado, o que você tem que ficar de olho, quais são as suas prioridades. O fato das pessoas chegarem preparadas para a reunião e ter esse alinhamento de que iam ter esses pontos de pauta e depois até podia olhar para outra coisa, fez com que essa reunião que demorava 3 horas, ela, com o tempo o pessoal foi vendo que ganhou muito tempo, né? E ficou extremamente eficiente. A reunião ela passou a ser marcada para durar 1h30. Então, em vez de 3 horas, a reunião passou para 1h30. E o fenômeno bacana é que, pelo ajuste das pautas dessa reunião, essa 1h30, ela geralmente não era totalmente ocupada. Era bem normal a reunião terminar 10, 15, 20 minutos antes. Por quê? Ela foi bem estruturada. Como a Andréa comentou aqui, o foco dela era o debriefing. Agora, não só o debriefing de olhar para trás, mas o debriefing ele ajudava muito a olhar para frente. Porque tem muita reunião em que o pessoal chega totalmente despreparado, aleatório. Semana que vem eu vou fazer isso. Mas não parou para pensar, não anotou, não tem aquilo em lugar nenhum. Simplesmente tirou da cartola que vai fazer aquilo. Não adianta. Agora, no momento em que você tem um debriefing, a tendência é que a próxima prioridade, a prioridade da próxima semana, do próximo mês, depende do ciclo que você for usar, seja uma continuidade direta do que você acabou de analisar. Então você conecta, né, passado e futuro de uma forma muito simples, que é parando para se preparar. O que deu certo, o que deu errado, pontos de atenção, que a gente está olhando já para o futuro, e quais que são as minhas prioridades. Então, esse é um exemplo que eu tenho muito orgulho. Se você pegar o valor hora de cada pessoa dessa empresa, multiplicar por 13
e entender que a reunião durava 3 horas e estourava. Passou a durar 1h30, você ganhou 1h30 por semana de 13 pessoas mais caras da empresa. Vezes 52 semanas no ano, o ganho que essa mudança de rotina teve foi uma coisa impressionante, tá? Porque eu até comentei numa live anterior, a gente pensa na reunião, ela começou 10 minutos atrasada. Não são 10 minutos de atraso. São 10 minutos vezes o número de participantes. Se você tiver uma reunião com 10 pessoas que começou 10 minutos atrasados, você atrasou 100 minutos. Quase 2 horas de atraso, se você for considerar o tempo absoluto, né? E a gente geralmente despreza um pouco o tempo coletivo, mas ele é muito caro, é muito crítico. Não dá para você ficar enrolando e tirando pauta da cartola, né? Isso daí tem que estar bem preparado. Agora, tem algumas coisas que as pessoas geralmente pensam quando falam de reunião que não necessariamente são verdade, tá? Tem que tomar muito cuidado. A primeira delas é falar, Milor, eu não posso então simplesmente cancelar as reuniões? Você está me falando que tem muita reunião que é improdutiva, eu vou matar, vou tirar do calendário. Não, provavelmente não. Por quê? Como eu tinha comentado no começo da live, existem pontos que precisam de alinhamento. Então, não ter reuniões já é um lado extremo demais, isso tende a ser um problema. Que aí cada pessoa do time, ela vai atirar para um lado, ela vai tirar da cabeça dela o que ela acha que faz sentido e vai atacar aquela direção, mas você tem uma perda de foco muito grande, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, alguma reunião é importante ter, não dá para simplesmente eliminar tudo. Agora, algumas talvez possam ser eliminadas. Você vê que tem várias reuniões com mais ou menos os mesmos participantes. Provavelmente dá para juntar tudo em uma só e deixar isso daí mais organizado, né? Pode ser um caminho. Outra coisa que as pessoas perguntam, tá, agora, se eu fizer reuniões mais curtas, como que eu garanto que todo mundo vai estar a par de tudo que está acontecendo na empresa? A primeira coisa é ter a plena consciência de que nem todo mundo precisa estar a par de tudo que está acontecendo na empresa. Isso é a primeira coisa. Tá? Outra coisa que é legal ter em mente é que existem outros meios de comunicação. Tá? Provavelmente você já ouviu uma frase que é assim, sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Pô, é chato isso, né? Podia ser um e-mail muito mais rápido para quem escreve, para quem lê, já decide ali rapidinho. Não, você tem uma reunião. Quando as reuniões eram presenciais, o custo era maior ainda, né? Então, eventualmente, o e-mail é um caminho. Porém, tem que tomar um cuidado. Não adianta também querer resolver algumas coisas por e-mail que precisariam de uma reunião. Existe o contrário, né? Tem a reunião que poderia ser o e-mail, mas tem o e-mail que também poderia ser uma reunião. Que é aquele e-mail sobre algum tema mais complexo e que tem um bate-volta enorme. Você tem 1 milhão de respostas e um monte de gente, tá? E aquele negócio não resolve. Melhor coisa é parar, fazer uma reunião, mata tudo que precisar matar e você consegue um ganho de eficiência muito maior. Tá? Então é super importante a gente ter em mente que não existe uma resposta única certa sobre qual a melhor forma de alinhar o time. Tem vezes em que um e-mail vai ser o melhor caminho. Tem vezes que uma mensagem de chat, por exemplo, um Slack, um Telegram, vai ser o melhor caminho. E o WhatsApp? Eu abomino o uso de WhatsApp dentro da empresa. Tá? Ele mistura com o pessoal, aí você entra para mandar uma mensagem para alguém do trabalho, aí depois tem um meme, você se distrai, é um problema. Tá? Eu geralmente recomendo que você use outra ferramenta de comunicação. Mas enfim, voltando para a questão da reunião, tem coisas que você vai precisar de reunião. Aí tem coisa que pode ser uma reunião com poucas pessoas, pode ser uma reunião que vai ter que ter muita gente, porque é importante dar um alinhamento e contextualizar as pessoas, não tem muito uma resposta certa. Mas o importante é você parar para pensar no que está acontecendo. E tem uma técnica específica que eu venho adotando e que me ajuda muito. Toda semana isso me economiza tempo de reunião, que é gravar a minha tela e fazer um vídeo, subir para o YouTube, e não é o YouTube aberto, nada disso, eu subo no meu YouTube pessoal, e eu mando isso daí para a equipe. Tem 2 vantagens, tá? 3, aliás. Primeira,
Se alguém tiver uma dúvida, eu posso reaproveitar aquele material. Então, assim, recentemente tinha um processo de agendamento de entrevistas com pessoas de fora da empresa e eu tinha um processo muito parecido para gravar o podcast, que a gente lança toda quinta-feira. Toda terça-feira, desculpa. E aí eu falei, pô, peraí, eu não preciso de uma reunião para te mostrar isso. Eu gravei rapidão como que eu faço, ficou um vídeo de 8 minutos que eu mandei, aí todo o time pôde ver aquilo a hora que queria e funcionou super bem. Tá? E você consegue replicar esse material depois quando você grava o vídeo. Segunda vantagem, quando você sobe para o YouTube, se for para o Vimeo também, tá? Mas o YouTube é o mais fácil, as pessoas podem acelerar o vídeo. Porque se eu chegar aqui e começar a falar muito rápido, não vai ficar legal, fica uma experiência meio esquisita. Eu provavelmente vou me atropelar. Mas se você pegar a gravação e acelerar, eu particularmente consigo assistir tranquilamente vídeos em português a 2,5 vezes a velocidade normal. Então você já ganha um baita de um tempo, que não precisa da reunião, né? Ou seja, é uma coisa que eu estou passando para as pessoas que não tem tanta polêmica assim. Eu gravo o vídeo e pronto. E a terceira vantagem, que eu até já dei uma pincelada, é que as pessoas podem assistir a hora que elas quiserem. A reunião, se você tem que parar tudo que você está fazendo e focar naquela reunião. Não tem espaço para fazer outra coisa. É o que, até entrando num termo mais nerd, é chamado de síncrono. As pessoas têm que estar sincronizadas. Quando você manda um vídeo, fica assíncrono. Eu posso mandar um vídeo 5 da manhã, aí, sei lá, o Fred, que é o meu sócio, ele pode ver meio-dia, o Vicello, que é do meu time, pode assistir 6 da tarde, a Thaís pode assistir 8 da noite. Cada um assiste no seu horário. Você consegue dar uma flexibilidade muito maior para o dia a dia, em vez de ter que garantir uma sincronização muito grande, tá? Daí essa técnica de gravar a sua tela narrando o que está acontecendo tende a te economizar muito, muito, muito tempo de reunião. Desde que seja um assunto que possa ser tratado de forma assíncrona. Se o pessoal tiver dúvidas, pode te mandar depois, beleza. Agora, se for, por exemplo, uma decisão que você precisa que todo mundo esteja mega alinhado e não tem espaço, tem que sair da reunião sem espaço para dúvida. Aí uma reunião é melhor do que você gravar um vídeo e simplesmente mandar por mensagem, né? Isso daí tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que é legal da gente ter em mente é que assim, existe um jeito errado de aumentar a eficiência das reuniões? Existe. Eu vou falar de duas coisas que, pelo menos, as pessoas fazem que geralmente não é a melhor maneira de tratar com ineficiência de reunião. A primeira delas é colocar um término da reunião e falar, ó, essa reunião tem que acabar a tal horário e se deu tal horário eu vou embora. Mas aí você perde o alinhamento, né? Então não adianta, não funciona tão bem assim. E eventualmente você acaba soando arrogante de certa forma, sabe? Ah, não, deu meu tempo, eu preciso ir embora. Fica um clima super chato quando você simplesmente abandona numa reunião. Principalmente se não tiver sido alinhado. Se eventualmente você tiver um compromisso e falar, ó, pessoal, tem tal compromisso, eu vou precisar sair tal horário, você vai avisando, né? E uma outra coisa que as pessoas elas erram quando querem aumentar a eficiência das reuniões é fazer menos reuniões, mas aumentar o número de participantes. Milor, mas você não falou que, eventualmente, se as reuniões têm um número parecido de participantes, vale a pena fundir e colocar tudo em uma reunião só? Depende, tá? Tem cenários em que isso faz sentido, quando as pautas também são parecidas, você tem um certo nível de redundância. Agora, eu não quero fazer uma reunião com o marketing e uma reunião com produtos, aí eu junto tudo em uma reunião só. Quando eu tiver numa pauta de marketing, o pessoal de produtos vai ficar distraído, se não tiver a ver. Quando eu tiver numa pauta de produtos, o pessoal do marketing vai ficar distraído. Então você bagunça a reunião inteira assim, tá? Toma muito cuidado em simplesmente sair fazendo uma fusão de reunião, que até, pedindo perdão no trocadilho, acaba virando mais uma confusão de reuniões do que uma fusão em si. Tá? Isso veio na cabeça agora, eu não consegui me segurar, tive que soltar o trocadilho. Mas beleza, vamos lá. Agora, como que a gente faz isso então, do jeito certo, né, digamos assim? O que são boas práticas do aumento de eficiência das reuniões? A primeira coisa, que não é muito intuitiva, é encarar as reuniões de uma forma encadeada. O que eu quero dizer com isso? Raramente uma reunião começa e termina nela mesma. Tá?
ou você tem reuniões que tem que ser em ciclos, tá? Normal, ou eventualmente você tem reuniões que são em vários ciclos. Por exemplo, essa reunião que eu comentei dos heads reportando para o CEO. Cada head é líder de uma área. Daí, o que é melhor? Por exemplo, o RH ter a reunião ou antes ou depois da reunião que reporta para o CEO. Depende, tá? O que é uma lógica que eu particularmente uso, que pode te ajudar também a entender o modelo que vai funcionar melhor para você. Quando você tem uma cultura que tem um modelo mais de alinhamento, é um modelo de, galera, tem que ser desse jeito e não pode muito sair do foco porque vai dar problema, vai atrapalhar algum tipo de processo, ou simplesmente porque o time é mais júnior, vale mais a pena, primeiro, fazer a reunião mais estratégica do CEO, que ele vai dar o direcionamento, depois você desdobra isso para as áreas, tá? Pensando em hierarquia de reuniões, né? Agora, se você tem uma cultura que ela é mais focada em autonomia do que alinhamento, você tem um time que é mais sênior, um time que consegue trazer as próprias prioridades, provavelmente vai valer a pena primeiro fazer a reunião da área, entende ali tudo o que está acontecendo, o que são as prioridades da área e usa a reunião de heads, essa reunião mais estratégica, para compilar o que cada área está fazendo, tá? Então, só para revisar. O que é melhor? Fazer a reunião do CEO antes ou depois das reuniões das áreas? Depende. Se você tiver um modelo com uma liderança mais júnior, que precisa de mais alinhamento e você tem processos que estão muito conectados, primeiro a reunião do CEO, depois a reunião das áreas. Agora, se você tem um modelo mais baseado em autonomia, que não precisa de tanta sincronização assim nos processos, cada área consegue trabalhar de forma mais individualizada, primeiro, a reunião da área, define ali as prioridades e a reunião com o CEO é basicamente um compilado, mas ela vem depois, tá? Então, depois vocês me falam se isso daí está fazendo sentido, como que encaixa na rotina de vocês. Eu estou bastante curioso para entender esse tópico aí, em como que funciona nas empresas, tá? Aí, como eu tinha comentado, né? São 3 variáveis principais para entender qual que é o melhor modelo. Um deles é senioridade da liderança, como eu tinha comentado. A outra é a conexão, interdependência entre processos. Por exemplo, numa fábrica, tá tudo muito conectado, muito acoplado. É difícil você ter uma área que sai muito do padrão, aí fica complicado. Agora, eventualmente, tem empresas que estão mais ligadas à criatividade, que tem projetos que são menos acoplados, que aí faz sentido você ir para o modelo mais de autonomia. E a terceira variável é o nível de estabilidade do plano tático. O que eu quero dizer com esse negócio? Tá? Você tem o plano estratégico, eu gosto sempre de falar que estratégia, você abre mão de alguma coisa. Por exemplo, eu quero ter uma marca premium, que ela eventualmente tende a ser cara, ou eu quero ter uma marca popular, que ela é barata, mas eu vou compensar no volume, muita gente vai ter. Você vai ter que escolher, nem que seja escolher ficar no meio. Aí você está abrindo mão do benefício de algum dos extremos, mas você está tendo uma escolha. Agora, eu devo vender mais pelo Facebook, pelo Google ou pelo Instagram? Vende pelos 3, isso daí é tático, tá? Então meio que essa que é a ideia. Tudo que é relevante, né, que você não vai ter um resultado do dia para a noite, que é um projeto um pouco maior, mas que você pode acumular, isso daí tende a ser tático, tá? Aí quando eu falo do nível de estabilidade do plano tático, é o seguinte. Imagina o planejamento da Coca-Cola nos anos 90. A economia estava estável, o crescimento estava ali mais ou menos previsível. Eles tinham um plano, sabia que ia demorar para aquelas coisas serem entregues, então beleza. Você pode ter uma reunião que já vai dar mais autonomia, porque a rotina ela está um pouco mais estável. Agora, imagina uma empresa, por exemplo, um iFood no meio da pandemia. Toda hora o plano deles provavelmente vai estar mudando. Por quê? Abre restaurante, fecha restaurante, pode o restaurante com delivery? Não pode? Quais são as políticas? Ele vai ter que mexer no aplicativo para poder se adequar às normas sanitárias. Toda hora você vai ter que mudar esse plano tático. Então vai depender tanto da empresa quanto do contexto que ela está. E aí, em momentos em que você tem muita instabilidade,
o alinhamento vai valer mais a pena do que a autonomia. Momentos em que a maré está mais calma, o mar não está com tanta onda, aí o momento, quando está muito instável, o foco é o modelo mais baseado em alinhamento. Quando o mar está mais tranquilo, aí sim você parte para autonomia, beleza? Depois vocês me falam se está fazendo sentido e como que isso daí aplica no contexto da empresa de vocês, tá? Eu tenho bastante curiosidade aí para ver esses feedbacks e poder melhorar esse conteúdo que a gente está fazendo. Outra coisa extremamente importante quando a gente está falando sobre reuniões é quais são os indicadores de resultado e de progresso que você vai ter que discutir naquela reunião. E quando a gente está falando de reuniões periódicas, o ideal é que você tenha o máximo de consistência possível. Porque imagina o seguinte, você tem uma reunião de marketing, aí tem um relatório de X indicadores. Semana seguinte vem um relatório completamente diferente. Você não vê a evolução daquilo, né? Uma coisa que eu aprendi, estando mais próximo do modelo da Ambev e quando eu trabalhei na Fundação Estudar, é que olhar para os mesmos indicadores com muita consistência vai te dar uma visão muito melhor do seu processo, consequentemente as ideias de melhoria. Você vai ter um ganho muito maior do que se toda hora você tiver que ficar reinventando a roda, tá? Daí por isso que eu, particularmente, quando eu vou fazer algum tipo de projeto ligado a isso em clientes, primeira coisa que a gente faz para aumentar a cultura de indicadores é proibir relatório em PowerPoint. Aquele relatório que você vai lá, compila e bota no PowerPoint, não. O relatório tem que estar fixo, ou num dashboard específico, de Google Data Studio, Power BI, seja lá o que for, ou simplesmente numa planilha que você vai ter um gráfico. Mas aqueles gráficos, eles têm que ser atualizados toda hora. Então não adianta eu chegar, montar um baita do relatório, botar no PowerPoint e nunca mais olhar para aquilo, tá? Daí, como que você faz para acompanhar esses indicadores? Nas suas reuniões periódicas vai fazer toda a diferença do mundo na execução dos seus processos e projetos, consequentemente nos seus resultados também. Quando você olha várias vezes para o mesmo número, ele tende a ter um resultado melhor, porque você ganha mais consciência dele e começa a trabalhar de forma mais estruturada. E, além dos indicadores, tem também a questão dos projetos táticos que eu tinha comentado, né? Imagina, por exemplo, que você tem uma sede e vai abrir uma filial. Você está abrindo outro escritório. Pô, Milor, mas é muito importante, é estratégico. Não. Você pode ter 1, 10, 100, 1 milhão de sedes e você vai acumular aquilo. Isso daí é tático. Agora, eu quero ser uma empresa que vai ter uma presença física espalhada ou, por exemplo, uma presença digital e não vou ter nenhuma sede. Tá? Aí é estratégia, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou ficar no meio, né? Como eu tinha comentado, que é sempre uma opção também. Mas voltando à questão dos projetos táticos. Do mesmo jeito que o indicador, você tem que olhar toda a reunião para o mesmo indicador, dá para ter um pouco de ajuste, tá? Vai aprofundar um pouco mais, um pouco a menos na análise, mas enfim, os indicadores macro, que é o que a gente chama de indicadores de controle, você vai olhar com muita disciplina. Agora, tem também os projetos táticos. Esses projetos, eles geralmente não ficam prontos em uma semana. Eles normalmente levam pelo menos um mês. Você não tira do ar, você não coloca no ar, né, um projeto tático de forma tão rápida. Se ele é muito rápido, talvez ele seja operacional, não seja tático. E aí, como esses projetos eles levam tempo para serem concluídos, é super importante que toda reunião você olhe como que eles estão. Tá? E de preferência a pessoa que é responsável por ele trazendo um relatório, digamos assim, né? Não precisa ser nada mega burocrático, mas algum tipo de update de forma preparada antes. Não é chegar na hora, e aí, como é que tá o projeto? Tá legal. Não é assim que funciona, né? Pelo que eu compilei aqui dos dados, tem. E aí dá para usar o mesmo modelo, tá? Dentro desse projeto, as coisas boas, coisas ruins, pontos de atenção, próximas prioridades. É um caminho que você pode seguir também e que vai te ajudar a ter reuniões muito mais produtivas. Olhar de forma consistente para os mesmos números e para os mesmos projetos que estão andando. Outra coisa crítica, é mais do que um pulo do gato aí, é um pulo do tigre, do jaguar, da pantera, seja lá qual bicho for, mas vai te ajudar demais a ter reuniões mais produtivas. Toda reunião periódica, ou seja, aquela que acontece com uma certa frequência fixa, o primeiro ponto de pauta dela tem que ser
olhar para a ata da reunião passada. E não uma ata registrada em cartório, mega estruturada, nada disso. Pode ser item simples. O que a gente se planejou para fazer? É um caminho para você garantir que você vai ter consistência naquilo, né? Porque senão, tem uma coisa que eu brinco, que tem algumas reuniões que são as reuniões para Iemanjá. O que eu quero dizer com isso? Tá? Meu sotaque já se perdeu um pouco, mas eu sou baiano, sou de Salvador. E na infância, eu lembro de ir na festa de Iemanjá, né, de ver pela TV também, mas eu já cheguei aí no Rio Vermelho, e é muito normal que as pessoas tinham uma festa maravilhosa, uma baita cerimônia bacana, que as pessoas fazem as oferendas para Iemanjá, para poder ter um bom ano, para conseguirem atingir seus objetivos, saúde, por aí vai. O que num aspecto religioso é uma festa maravilhosa, é lindo, muito, muito bonito. Depois até vale a pena procurar no YouTube, uma baita de uma cerimônia. Agora, num contexto empresarial, não faz o menor sentido você simplesmente ir jogando as oferendas para o mar e torcer para Iemanjá bater suas metas. Que é muitas vezes o que acontece, né? O pessoal chega na reunião, não, eu vou fazer, vou. Qual prazo? Não sei, bota aí, eu vou fazer. Só que não para olhar aquela ata. E aí, não faz sentido. E tem vezes que não tem nem ata, que é o pior dos cenários, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas reuniões para Iemanjá. Por isso, sempre que você tiver uma reunião periódica, qual que é a primeira pauta? Olhar o que você definiu na reunião passada. Tá? Esse ponto é muito, 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 muito crítico. Não consigo dar mais ênfase sobre o quão importante é você levar a sério esse ponto para aumentar a produtividade das suas reuniões. Outra coisa que é legal de comentar, que eu já tinha até falado, é montar sempre um gráfico de evolução das métricas. Eu sou engenheiro, né? Eu adoro tabela, mas a tabela, ela mostra uma foto, ela não mostra um filme. E quando a gente está falando de tomada de decisão baseada em indicadores, você, durante as reuniões, olhar a linha de como que aquilo está se comportando, vale muito a pena. E uma coisa que é legal de comentar é que alguns indicadores vai valer a pena você fazer uma análise semanal. Alguns não variam tanto assim, aí faz sentido você olhar uma análise mensal. Não tem muito ali uma resposta certa, alguns até análise diária, tá? Mas o importante é que você veja a curva de evolução, porque você não está fazendo a empresa para ela estar bem agora. Você faz uma empresa para ela estar bom no médio e longo prazo. Então a tendência acaba sendo muito importante para garantir que a reunião seja produtiva. Tá? Outra coisa legal que é uma armadilha que pode ser evitada, mas nem sempre dá para evitar. Agora, quando for possível, você vai ganhar muito tempo das suas reuniões, que é o seguinte: são aqueles pontos de pauta polêmicos. Tá? Por exemplo, a gente tem lá 5 pontos que tem que ser discutido na reunião. Tem um que você acha que vai ser super tranquilo, que vai ser um aviso. Aí alguém traz um ponto que você não tinha pensado. Aí começa a já discutir a solução daquele problema durante a reunião. Você explode toda a pauta e a reunião vai embora assim. Qual que é o melhor caminho? Viu que tem um ponto que vai demandar uma análise mais profunda, não é que você está tirando a importância dele, pelo contrário, você está dando mais importância, porque você vai falar, olha, pessoal, esse ponto, eu estou vendo que ele exige um grau de profundidade maior do que o que a gente vai conseguir dar agora durante essa reunião. Então, já abre a agenda e marca uma outra reunião só para discutir esse ponto com profundidade. Porque se você fica criando polêmica durante a reunião, vai ser muito difícil conseguir se manter na pauta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá seguindo ali a sua pauta, viu que tem um tema que começou a fugir do assunto. Obviamente, se for um tema relevante, marca uma outra reunião só para discutir esse tema. Você tende a ter um resultado melhor, inclusive porque geralmente esses pontos polêmicos, eles não interessam para todo mundo da reunião. A grande maioria das vezes, esses pontos mais polêmicos, eles são relevantes para 1, 2 ou 3 pessoas que estão ali dentro. Tá? Então, toma cuidado para não se aprofundar demais em coisas que merecem uma reunião própria, que vale a pena você se dedicar só para resolver aquilo. Muito cuidado para não misturar esse tipo de pauta, tá? Porque além de deixar a reunião muito longa, você corre o risco de alienar os outros participantes, né? Que não tem nada a ver com aquela discussão, que vão ficar entediados e aí você perde a atenção das pessoas, o que é uma coisa péssima quando está falando de reunião. Uma outra dica muito legal aí que eu posso te dar é criar lembretes para as tarefas definidas na próxima reunião. Aliás, na reunião. Como que a gente pode fazer isso? Tá? Usando uma ferramenta que eu tenho certeza que você usa, que é a agenda.
ou Outlook ou Google, não tem problema. Faz o seguinte, a reunião, se ela for periódica, pega o que você está sendo discutido e coloca na descrição da sua reunião e salva para ele salvar não só na reunião atual, mas em todas as próximas. Que aí na próxima você vai ter aquela descrição que vai carregar o que foi decidido da outra. Aí você atualiza e aí você vai fazendo isso de forma contínua, você vai garantir uma consistência na sua pauta. E uma outra coisa legal é que esses mecanismos de agenda, tanto o Google Calendar quanto o Outlook, eles têm a opção de você criar uma notificação. Por exemplo, eu quero ser notificado 2 dias antes da reunião por e-mail. Ele vai mandar o que está na descrição daquela tarefa, consequentemente você já vai ter um lembrete do que foi discutido na reunião passada e que você tem que estar preparado para a próxima. Tá? É uma dica muito legal aí. Quem quiser, tiver ficado meio confuso, entre em contato comigo pelo inbox, que eu faço toda a questão do mundo de dar essa dica e tirar as dúvidas, porque é um ponto que vai ajudar demais na produtividade do seu time. Tá? Como eu tinha comentado, outra coisa mega crítica, as pessoas chegarem preparadas para a reunião, pelo menos quem tem que chegar, né? Eventualmente tem pessoas que estão lá para serem informadas, aí beleza. Mas quem tem que apresentar alguma coisa tem que chegar previamente preparado, não dá para chegar e improvisar na hora, isso daí é pedir para a reunião ser improdutiva. E lembrar de sempre conferir quais que são os pontos discutidos na reunião. Tá? Esses pontos de pauta aqui que eu estou trazendo fazem sentido? Falta alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente não faz sentido discutir agora? Você vai priorizando aquilo e já alinha com todo mundo. Qual que vai ser aquela pauta e provavelmente você vai ter um uso muito melhor do tempo de todo mundo. Tá? Outra coisa legal aí, um pulo do tigre para falar sobre reuniões e como que isso daí impacta na sua cultura. Tá? Como eu tinha comentado, as reuniões são espaços em que você está com todo mundo, elas são muito caras de certa forma, mas ela por ser cara, ela acaba sendo também muito valiosa. E as reuniões são um momento perfeito para você comemorar coisas boas. Jogar energia para cima, galera, olha isso daqui que bacana, vamos levantar aqui o que deu certo. Eventualmente tem uma pessoa do time que mandou muito bem, reconhece aquela pessoa em público, faz uma festa que esse momento, digamos assim, emocional, ele vai acabar ficando marcado na cabeça de quem está participando e essas pessoas elas tendem a replicar depois aquele comportamento positivo, ou pelo menos fica na cabeça. O que são as coisas que eu tenho que fazer para serem comemoradas em reunião? Tá? Esse momento é muito crítico para você conseguir destacar o que está certo. Tem alguma coisa errada, você não vai ficar falando na reunião, senão você vai constranger a pessoa. Aquela história. Elogio em público, crítica no particular. Você puxa de canto e fala para não constranger ninguém ali. Tá? Agora vamos falar de um primeiro passo que você pode aplicar hoje ou amanhã ou na próxima reunião que já vai te dar um aumento de eficiência. Mapeia o seguinte, primeira coisa, qual que é a sua reunião mais importante? Provavelmente você tem um monte de reuniões na sua agenda, reuniões fixas. A mais importante de todas. É a reunião com o CEO, é a reunião de conselho, é a reunião diária para acompanhamento da evolução? Depende. Tá? Escolhe a sua reunião mais importante. Aí eu quero que você defina um ponto, o mais prioritário, que você quer que seja discutido em todas essas reuniões. Por exemplo, a minha reunião hoje mais importante é a reunião mensal que eu faço com o meu time. Que a gente para, entende o que está dando certo e tal. E tem um ponto que eu não abro mão de jeito nenhum, tá? Que são as prioridades do mês, categorizadas por essencial, isso daqui tem que fazer, não dá para fugir, muito desejável, eu quero muito, mas se eventualmente escapar, eu vou ficar chateado, mas eu sobrevivo, e o opcional, que se der para fazer, eu faço. Essa lista de o que são as prioridades da empresa, categorizadas entre essencial, muito desejável e opcional, não pode faltar de jeito nenhum. Então esse é o exemplo que eu tenho, mas provavelmente você tem modelos diferentes de reuniões, e aí a minha reunião mais importante é a de vendas, e eu quero ver como que está a evolução do meu funil de vendas, quais são as próximas tarefas relacionadas a cada cliente. Beleza, escolhe uma coisa que tem que acontecer em toda reunião. Vai no compromisso que provavelmente já está na sua agenda e coloca na descrição.
ponto que tem que ser discutido em todas as reuniões. Edita, coloca lá, que isso vai te ajudar a criar uma cultura e lembrar para que serve aquele momento. Você vai ganhando consistência e vai ter um efeito exponencial muito positivo de olhar sempre para aquela pauta. Tende a ter um resultado muito bacana acumulado, tá? Fica essa dica aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Gostou? Tem alguma dúvida, algum comentário, um feedback? Eu também faço questão de ouvir para melhorar. Comenta aqui no vídeo, vai ser muito bacana. Tem alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo? Encaminha para ela, compartilha, sem dó nem piedade. E além disso, dá uma conferida também no link da minha bio, que por lá eu coloco a lista de conteúdos que eu publico, porque tem essas lives aqui, mas eu também publico. Toda quinta-feira, no meu canal do YouTube do GPS de Gestão, a gente tem uma newsletter muito bacana com um compilado, só conteúdo extremamente qualificado de produtividade e liderança. Tem o podcast do GPS de Gestão, tem muita coisa bacana por lá. Então, vale a pena dar uma conferida e fico no aguardo do seu feedback. Um grande abraço.